Como você falou, Juliana, soja é um grãozinho fantástico, até a cor dela é de cor de ouro. Ela é a principal matéria-prima, produção de óleo vegetal para o consumo humano e também a principal fonte de farelo proteico para a produção de carnes brancas, seja suíno, aves, peixes, etc. Então, o mundo inteiro precisa desse grão. O Brasil vem crescendo. Se você lembrar, em 1990, o Brasil produzia alguma coisa por volta de 20 milhões de toneladas de soja. Esse ano, nós estamos produzindo 6 vezes mais, 120 milhões de toneladas de soja. A área plantada esse ano cresce também, cresce alguma coisa por volta de 1,5%. Nós vamos agregar mais de 1 milhão e 200 mil hectares a mais de soja e a previsão do USDA divulgada vai para 122 milhões de toneladas. Vamos mostrar os números em reais para vocês verem a magnitude que é a questão da soja. A soja, em 2016, ela teve um faturamento da porteira para dentro, ou seja, da porteira para fora, esquece, aí daria um valor muito maior se fosse agregar os demais fatores, de 123 bilhões de reais, 123 bilhões. Aumentou a produção, aumentou a questão cambial, o câmbio disparou em termos de o real perdeu valor em relação ao dólar, e esse ano estamos falando em 139 bilhões de reais. A soja é o principal produto de exportação do Brasil, disparado. Ela ganha de petróleo, ganha de minério de ferro, ganha de todo o resto. Somando, uma boa parte desses produtos não bate o valor do complexo soja. Porque esse ano nós estamos exportando 75 milhões de toneladas de soja, vamos exportar 19 milhões de toneladas de farelo de soja, mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de óleo de soja. Somando o complexo soja, estamos falando alguma coisa por volta de 33 bilhões de dólares. Então, a soja é disparado, o principal produto, isso aí. E a soja foi um fator de modernização da agricultura brasileira. Quando você pensa em soja, você está pensando em milho. Aí já vem o milho como ele está ligado umbilicalmente com a soja, porque hoje o modelo de produção no Brasil, que privilegia uma soja precoce, que ela possa ser colhida em um prazo curto de 110, 125 dias, ela permite que se plante agora e se colha a partir da primeira quinzena de janeiro, segunda quinzena de janeiro do ano seguinte. E aí entra o milho. O milho plantado pós-soja é a segunda safra mais importante. Soma milho com soja, nós estamos falando em 90% da produção de grãos do Brasil, milho mais soja. Ou seja, o milho também acompanhou isso aqui. Só acontece que o milho em 2016 teve um preço recorde, mercado interno, faltou milho, o Brasil exportou, faltou milho. No ano seguinte, 2017, você teve uma safra boa, recuperou o estoque, caiu o preço do milho no mercado interno e agora nós estamos vivendo um momento em que tem uma safra que foi bem menor que 2017 e você tem um problema sério que chama-se transporte, logística, para levar o milho até o porto para exportação. Então agora o mercado está uma queda de braço entre agricultor e consumidor de milho. As empresas, as grandes avícolas, suínas, etc. Uma queda de braço entre os dois. Tá, o produtor segurando e o pessoal do frango e do suíno reclamando que o preço que está não compensa em termos de... afeta muito o custo de produção. Então, em reais, o milho caiu muito em relação a 2016, em reais. Então, e aí vem o carro forte do nosso canal aqui, que é o boi. O boi em 2016, ele atingiu mais, em alguns momentos, o indicador CPE chegou a mais de R$155. Agora, em 2017, as burradas que o governo fez, os erros, a questão de corrupção, a questão das operações midiáticas para que a imprensa deu um destaque muito grande, sem explicar realmente o que estava acontecendo, criou problemas e você derrubou o preço do bovino, especialmente no primeiro semestre de 2017. E não foi só o preço do boi gordo, não, foi o preço do bezerro. Eu lembro que em junho de 2017, mercado travado, frigoríficos não comprando boi, embargos das exportações de carne bovina. O que aconteceu com o bezerro? Despencou o preço, porque pegou bem na época de comercialização. Ou seja, aquela faixa que você tem 3, 4 meses, que é o período de desmama, em que o criador normalmente vende a bezerrada.
chegou a vender bezerro a R$900. R$900 não paga o custo de produção. Então, vocês veem o bovino caindo o preço, o faturamento do complexo de boi no Brasil, e a bovinocultura no Brasil tem um papel extremamente importante, não apenas como fonte de um alimento extraordinário do ponto de vista proteico, mas também do ponto de vista social. Mais de 3 milhões de pessoas dependem da pecuária. Quando você tem uma redução de faturamento, o que acontece? Dispensa peão, dispensa cerqueiro, dispensa a fazenda, vira fazenda de viúva, ou seja, ela começa a entrar em declínio, não há renovação, não há investimento, e isso é reflexo do quê? Da queda do valor da produção da pecuária. Pensem bem, soja continua sempre o carro-chefe da agricultura brasileira, o milho acompanha a soja, o boi, nós estamos vivendo um momento de recuperação de preço. Esperamos que continue.